A história de Abraão, ela é marcada por, nós podemos dizer, por altares e também por peregrinação, por promessas e também tem um longo tempo de espera, por quedas e também por restauração. Mas o testemunho das Escrituras mostra que ele andou com os olhos postos não nas circunstâncias, mas os olhos postos naquele que havia prometido, que havia feito a promessa e que era fiel para cumprir. E em Hebreus capítulo 11, versículo 8 ao 10, nós podemos ler que Abraão, ele peregrinou na terra como em terra alheia, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, do qual o arquiteto e edificador é o próprio Deus. Ele andava aqui, mas os seus olhos estavam postos nos céus. Estavam postos em Deus, que fez a promessa e que era poderoso para cumprir. E isso aqui nos ensina então que a verdadeira grandeza de uma vida, ela não está no brilho imediato das conquistas, mas na direção espiritual de sua caminhada diante de Deus. Como disse Corrie ten Boom, ela disse que a medida de uma vida, afinal, não é a sua duração, mas a sua doação. Não é quanto tempo vivemos, mas como vivemos. E o texto sagrado aqui, ele nos mostra que Abraão, ele terminou seus dias em paz, reunido ao seu povo e amparado pela promessa divina. Depois de tantos conflitos, de tantas provas e silêncios, ele morre como alguém não derrotado pelo tempo, mas como servo que foi preservado, cuidado, dirigido pela misericórdia do Senhor. O legado de Abraão não é o legado de um homem que confiou em si mesmo, mas de um peregrino, de um homem que aprendeu a confiar incondicionalmente em Deus contra todas as circunstâncias. Como, além disso também, como diz Tiago, capítulo 2, versículo 23, ao longo da sua caminhada, quando ele caminha com Deus, ele foi chamado de amigo de Deus. Que privilégio! Como poucas pessoas na Bíblia têm esse privilégio de ser chamado amigo de Deus. E Abraão teve esse privilégio. E quando nós olhamos então para o texto que nós lemos, nós somos convidados também a olhar para a nossa própria vida e a perguntar se estamos apenas passando pelo esse mundo ou se estamos andando com Deus pela fé rumo ao cumprimento das suas promessas e influenciando positivamente as pessoas ao nosso redor. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar está nos versículos 7 e 8, a morte de um homem que terminou bem a sua carreira. Gênesis, então, aqui nesse texto, ele registra com solenidade que os dias de Abraão foram 175 anos. Ele viveu exatamente 100 anos na terra prometida. Quando Deus chamou ele e outros